very wonderful to be here. É uma maravilha estar aqui. Brethren in my local assembly, they wanted to make sure that I would take their love and bring it here for you. Os irmãos da minha assembleia gostariam de saber que eu vim e enviei amor a todos vocês, da parte deles. I was here in 1990. Eu estive aqui em 1990 There's been a few changes. e houve algumas mudanças. So I want to look at a subject tonight. Então nós vamos ver um tema esta noite. And to introduce the subject, I would like to look at 1 Peter chapter 5. E para termos uma introdução no tema, gostaria que nós lêssemos 1 Pedro, capítulo 5. If you would mind reading verse 6 and 7. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. So this portion that we read, it takes up the Lord's care for us. Esta porção que acabamos de ler fala do cuidado do Senhor por nós. But what I want to look at tonight Mas o que eu gostaria de que vêssemos esta noite is our care for each other. é sobre o nosso cuidado uns para com os outros. So turn with me to Galatians chapter 6. Então vamos abrir em Gálatas, capítulo 6. And if you would read the first two verses. Gálatas, capítulo 6, os 2 primeiros versículos. Diz: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. So this portion that we've just read, it concerns how we try to help someone that has had a fall. Esta porção que acabamos de ler trata de como nós deveríamos nos achegar àqueles que caíram. And what I want to do tonight is look at how we do that. E o que eu gostaria que víssemos essa noite é como fazer isso. So here it says, you that are spiritual, Aqui diz, vós que sois espirituais, restore such an one. restore a este tal. Now, the Greek Ou word, encaminhai o tal. the Greek word for restore A palavra grega para encaminhar ou restaurar, como é na tradução em inglês, it's to mend. é emendar. You remember when the disciples, the Lord called James and John, and they were mending their nets. Vocês se lembram quando o Senhor estava chamando os discípulos, e ele chamou a João e Tiago, e eles estavam emendando as redes? This is the same word. É a mesma palavra que encontramos aqui. Yesterday, Jonathan and I went for a walk on the beach. Ontem eu e o Jonathan fomos andar na praia. And after we were walking for a long time, E depois de nós andarmos por um bom tempo, there were some fishermen that were bringing a net in. havia alguns pescadores que estavam puxando a sua rede. So earlier that day, the fishermen had put the net out in the water. Então, mais cedo naquele dia, esses pescadores puseram sua rede no mar. And as they were pulling the net in, when they got it almost in, there was a lot of fish at the end. E quando eles terminaram de puxar a rede, havia muitos peixes ali. But there was a hole in the net. Mas havia um buraco na rede. And there was many fish that were jumping out into the water and they were losing them. E muitos dos peixes estavam pulando de volta à água e eles estavam perdendo estes peixes. You know, often in the assembly, Muitas vezes na assembleia, we lose fish. nós perdemos alguns peixes. How do we mend? Então, como podemos emendar? How do we help someone that has got astray? Como podemos ajudar alguém que está se afastando? These are necessary things for us to be able to help our brethren. Essas são coisas necessárias para nós, para que possamos ajudar nossos irmãos. This is a subject
that is very necessary for me to learn. Este é um tema que é muito necessário que eu aprenda. I'm not preaching here. Eu não estou pregando aqui. If I'm preaching to myself. Se eu estou pregando também a mim. Because these principles are so necessary for all of us. Porque estes princípios são muito necessários para todos nós. Now, I'd like to turn to a couple of scriptures that show Eu gostaria de que abríssemos em algumas passagens que mostram that there are people that were very good at taking care of others. que existiam pessoas que eram muito boas em cuidar dos outros. Look at 1 Corinthians chapter 5. Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 5. I'm sorry. 1 Corinthians chapter 8. Perdão, é 1 Coríntios, capítulo 8. 2 Corinthians. 2 Coríntios, Sorry. capítulo 8. Então, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 16 e 17. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. So the Apostle Paul here, he talks about Titus. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre Tito. And Titus had a real care for the saints. E Tito tinha um cuidado real pelos santos. And my purpose tonight is to try to find out how he was able to help the saints. E o meu propósito esta noite é apresentar como ele tinha este cuidado para com os santos. Turn to another scripture. Vamos abrir em outra escritura. Philippians chapter 2. Em Filipenses, capítulo 2, And read verses 19 and 20. Filipenses 2, versículos 19 e 20, diz: E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. So here the apostle, he writes to the Philippians, Aqui o apóstolo, escrevendo aos filipenses, and he mentions another brother that has real care for the saints. e ele menciona um outro irmão que tinha um cuidado verdadeiro pelos santos. And it's Timothy. E este é Timóteo. So tonight what I would like to do is see how is it that people like Titus and Timothy could have such a care for the saints. E o que eu gostaria de que víssemos essa noite é de como pessoas como Tito e Timóteo tinham este cuidado pelos santos. So let's go and we're going to turn to the Gospel of Luke. Então, gostaria que abríssemos no Evangelho de Lucas. Luke chapter 10, Lucas, capítulo 10. and we're going to spend most of the rest of our time here. Nós vamos passar a maioria do tempo aqui. Luke's Gospel chapter 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. This is the story it's a very familiar story. E esta é uma história muito conhecida. We call it the story of the Good Samaritan. É a história do bom samaritano. But we almost always use it in the gospel. Mas normalmente nós a usamos para pregar o evangelho. But tonight I would like to use it for those of us who are believers. Mas esta noite eu gostaria que usássemos essa passagem para nós que já somos cristãos. So if you would read for me from verse 25 down to 37. Vamos ler os versículos a partir do 25 até o versículo 37. Lucas 10, 25 ao 37 diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto.
E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. So we find that here a lawyer comes to the Lord Jesus. Então, nós vemos aqui que um certo doutor da lei foi até ele. And they have this discussion E eles tiveram esta pequena conversa as to eternal life. sobre a vida eterna. And we often use this in the gospel, E muitas vezes usamos esta passagem para o Evangelho. how a person can have a saved soul. Como uma pessoa pode ter uma alma salva. But tonight, Mas, essa noite, I want to look at how we can have a saved life. eu gostaria que nós pudéssemos ver como podemos ter uma vida salva. There's many people that get away from the Lord. Existem muitos que se afastam do Senhor. They have a saved soul, Eles têm uma alma salva, but they have a life that's a disaster. mas têm uma vida que é um desastre. How can we help? Como podemos ajudar? So the Lord here says, O Senhor aqui diz, he asks him, he says, he talks about his neighbor. ele fala sobre o seu vizinho, o seu próximo. And the Lord Jesus answers him. E o Senhor Jesus o responde. Because the man says, who is my neighbor? Porque o homem disse, quem é o meu próximo? And now we're going to go through this portion, E agora vamos ver esta porção. and we're going to see that this portion applies to every one of us. E vamos ver que esta porção se aplica a cada um de nós. It doesn't just apply to those who have a special gift in helping. E que ela não se aplica somente àqueles que têm um dom para ajudar. So the Lord Jesus here in verse 30, Aqui o Senhor Jesus, no verso 30, he says, a certain man went down from Jerusalem to Jericho. o Senhor Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. It's interesting that as we go through the word and we find that anybody that left Jerusalem, É interessante que quando lemos na palavra, todos aqueles que estavam deixando Jerusalém, it says they went down fala que eles desciam. every time. Todas as vezes. Look at the Old Testament, Se vocês lerem o Antigo Testamento the New Testament, anybody that left Jerusalem, they went down. e no Novo Testamento, todos aqueles que saíam de Jerusalém desciam. And anybody that's in the assembly, E todos aqueles que estão na Assembleia, when their pathway is such where they start to get away from the Lord and get away from the assembly, it's a downward path. quando a pessoa está na Assembleia e ela começa a se afastar do Senhor e se afastar da Assembleia, é sempre um caminho de descida. And we find this man, Então vemos este homem it says he fell among thieves. que fala que caiu na mão dos salteadores. Now, before we finish that verse, Antes de terminarmos este versículo, we're going to take a look at the next few verses. vamos olhar para os próximos versículos. Because what happens here is the man, he's in the ditch and he's half dead. Porque o que acontece aqui é que ele é deixado jogado à estrada e está meio morto. It's a very sad situation. E é uma situação bem triste. But it's the experience of many believers. Mas que é a experiência de muitos que creem. And we find that there are 3 people that come along. E nós vemos que 3 pessoas chegam The first próximo a ele. person is a priest. O primeiro é um sacerdote. The next person is a Levite. Depois, um levita. And then the third one is a Samaritan. E um terceiro é o samaritano. Now let's look back at verse 30. Então vamos voltar ao versículo 30. Because there are a number of things here. Porque existem muitas coisas aqui.
The man fell among thieves. O homem caiu na mão dos salteadores. The first thing that the thieves did is they stripped him of his raiment. E a primeira coisa que os salteadores fizeram foi que eles os despojaram de tudo. Our raiment is a picture of our testimony. Raiment, Our clothes. suas vestimentas, ele foi despojado de suas vestimentas. As vestimentas são uma figura do nosso testemunho. It's what people can see. É o que as pessoas podem ver. It's what we're wearing. É o que nós estamos vestindo. This man, he's stripped of his testimony. Este homem foi despojado de seu testemunho. And then it says they wounded him. E então fala que eles o espancaram. So this shows, like we saw in Galatians, he needed mending. E nós vemos aqui que ele precisava ser emendado. He's wounded. Ele estava ferido. And then it says that they departed and they left him half dead. E fala que eles se retiraram e deixaram meio morto. You know, sometimes we view some of our fellow brethren and this is the state that they're in. E às vezes nós olhamos para alguns de nossos irmãos e é assim que nós os vemos, neste estado. How did they get there? Como eles chegaram ali? How couldn't we help them so that they wouldn't get there? Como nós não os ajudamos para que eles pudessem chegar a este ponto? Well, hopefully we'll be able to see. Espero que possamos ver isso. So here comes the priest. E então vem o sacerdote. I have no doubt that the priest was a good man. Eu não tenho dúvida que o sacerdote era um homem bom. There's nothing to indicate that he was anything else but a good man. Não há nada aqui que indique que ele não fosse algo além de um bom homem. But he looked at the man that was half dead, Mas ele olha para este homem que estava meio morto and he didn't want to get involved. e ele não queria se envolver. Sometimes we're like that. E às vezes nós somos assim. We see the disaster that our brother or sister has got into, and we don't know what to do. Nós, às vezes, vemos o desastre que nossos irmãos e irmãs estão e nós não queremos nos envolver. So it's just easier to keep walking. Então é mais fácil continuar andando. It's just easier to let other people look after that. É mais fácil deixar que outros cuidem disso. Surely there's other brothers or sisters that can look after that. É claro que existem outros irmãos e irmãs que podem cuidar disso. You know, that's not what the Lord wants for us. E sabem, não é isso que o Senhor quer para nós. Maybe we're afraid of getting our hands dirty. Talvez nós estejamos com medo de sujarmos as mãos. Maybe we're afraid of having to be vulnerable to get close to Him. Talvez estejamos amedrontados de nos tornarmos vulneráveis para nos achegarmos a eles. Usually the problem Normalmente o problema is my state of soul, é o meu estado de alma. and so I can't get close. E então eu não consigo me aproximar. That's a searching thing for me. Isto é algo que sonda o meu coração. Well, the next man is the Levite. E então o próximo homem é um levita. He comes along. Ele se aproxima, ele vai até ele He looks at him too. e ele olha para ele também. I have no doubt that this Levite was a good man. Eu não tenho dúvida que este levita também era um bom homem, But the same thing. mas a mesma coisa. He just didn't want to get involved. Ele também não queria se envolver. You know, it's hard when in our personal lives we can't be vulnerable for our brethren. É muito difícil quando nas nossas vidas pessoais nós não podemos ser vulneráveis para ajudar os irmãos. Our tendency is to come across with a facade that everything's fine. A nossa tendência é de chegarmos aos irmãos com uma fachada de que está tudo bem. You know, if we have that attitude all the time, we're not going to be able to be a help. Se nós tivermos esse comportamento todo o tempo, nós não seremos de ajuda. Most of us have a difficulty in some area. A maioria de nós tem uma dificuldade em alguma área. Sometimes we're not able to admit it. Às vezes nós não somos capazes de admitir. It's a good thing when we could admit it to the Lord and also admit it to someone else who's struggling. E isso é muito bom que nós possamos admitir estas coisas ao Senhor e também para outras pessoas que nós estamos lutando contra isso. You know, there are older sisters here. Existem irmãs mais velhas aqui. In Titus chapter 2, Em Tito, capítulo 2,
we have instruction for older sisters. Nós temos instruções para as irmãs mais velhas. And it says that the older sisters are able to teach the younger sisters. E nós vemos que as irmãs mais velhas devem ensinar as mais jovens. But what does that look like? E como seria isso? You know, there might be a younger sister and she's got some teenagers. Talvez exista alguma irmã jovem que tenha agora que cuidar de seus adolescentes. And the teenagers are struggling. E os adolescentes estão passando por momentos difíceis. And the older sister looks and says, you know, she's able to help. E a irmã mais velha consegue olhar e falar, eu acho que consigo ajudar. She's able to come to the younger sister and say, you know, I see you're having trouble with your teenagers. Ela talvez possa se achegar e falar para a irmã mais jovem, eu vejo que você está tendo problema com seus adolescentes. I went through those same things. Eu passei pelas mesmas coisas. I can help you with this. E eu acho que posso te ajudar com isso. I had the same struggles that you have. Eu tive os mesmos problemas que você está tendo. You know, sometimes we have a hard time with that. E às vezes nós temos problema com isso. And if we make ourselves vulnerable, E se nós nos fizermos vulneráveis, we're able to be a help. nós seremos de ajuda. So let's zero in here now Então vamos voltar aqui on what the next person does. e ver o que a próxima pessoa faz. It says here, Diz aqui, a certain Samaritan, as he journeyed, he came where he was. fala, mas um certo samaritano viajando veio até ele. It says, and when he saw him, he had compassion on him. E diz, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. So two things here. Então aqui temos duas coisas. First of all, he saw, Primeira coisa, ele viu, but then he had compassion. mas então ele teve compaixão. His heart was touched toward this person. Seu coração foi tocado para com esta pessoa. But notice what it says in the next verse. Mas note o que é dito no próximo versículo. It says he went to him. Fala, e aproximando-se. Now let me ask you this. Eu vou fazer uma pergunta agora. How can you go to someone Como você pode ir até uma pessoa when you're already there? quando você já está ali? It says É dito aqui he came where he was. que ele veio até ele. And then it says, and he went to him. E no versículo 34 diz, e aproximando-se. So he was already there, Então ele já estava ali, but for some reason he could take that extra step. mas por alguma razão ele pôde dar este próximo passo. You know, sometimes I'm visiting with a brother, and we're talking, E às vezes eu estou fazendo visitas a um irmão e estamos conversando, and we're visiting, e nós estamos tendo comunhão, and I really have no idea what's going on underneath in his soul. e nós não temos ideia do que está acontecendo ali por debaixo em sua vida, sua alma. I've had that many times in my life, Eu já tive isso muitas vezes na minha vida. where I know somebody's struggling, Eu sei que alguém está passando por momentos difíceis, and I'd like to help, e eu gostaria de ajudar, but they won't open up. mas eles não se abriram. I was talking to a sister back in our home assembly. Eu estava conversando com uma irmã na assembleia onde eu me reúno. She said to me, Dave, how can you come across to someone at their level? E ela me perguntou, Dave, como você consegue ir até uma pessoa no nível dela? I said, you can't do it. E eu respondi, você não pode fazer isso. If you come in above, Se você vem numa posição superior, they're not going to listen. eles não vão te escutar. If you come in at their same level, Se você vai no mesmo nível deles, they're probably not going to listen. provavelmente eles também não vão te escutar. But if you come in below, Mas se você vem numa posição inferior, they're going to listen. ali sim eles te ouvirão. That's the only way. Assim é a única forma. And that's what this Samaritan was able to do. He was able to get right to where that person was. E isto foi o que o samaritano conseguiu fazer. Ele conseguiu se aproximar exatamente de onde aquele homem estava. It's not good enough for us just to have a desire to help. Não é bom o suficiente de termos o desejo de ajudar. There has to be coupled with it a state of soul. Deve haver estado de alma adequado. Now we're going to look at some things here that are help to us. Vamos olhar então algumas coisas que são de ajuda para nós. Because it says here in verse 34, Porque é dito aqui no versículo 34 this man went to him, que este homem se aproximou dele, and it says he bound up his wounds. fala que ele atou-lhe as feridas. He had with him the equipment
to do the mending. Eles tinham com ele o equipamento para fazer emenda. I don't think the priest had that. Eu não acredito que o sacerdote tinha isso. I don't think the Levite had that. Eu também não acredito que o levita tinha isso. Sometimes I come to someone and they're struggling so much and I can't help because I don't have the equipment. Às vezes eu vou até alguém e essa pessoa está passando por tantas dificuldades, mas eu não sou capaz de ajudar porque eu não tenho o equipamento correto. My state of soul prohibits me from being able to help. Meu estado de alma me proíbe de ser uma ajuda. Now notice what it says. Mas note o que diz. It says that he bound up his wounds and he's pouring in oil. Fala que atou-lhe as feridas e deitando-lhe azeite. Oil in the scripture always speaks of the Spirit of God. O azeite nas escrituras sempre fala do Espírito de Deus. There was no evidence whatsoever of the Spirit of God in this person. Não havia nenhuma evidência do Espírito de Deus nesta pessoa. Sometimes we see a brother or sister and there's no evidence of the Spirit. E às vezes nós olhamos para um irmão ou uma irmã e não há evidência do Espírito ali. It doesn't mean the Spirit's not there, Não significa que o Espírito não esteja ali, but there's just no evidence. mas não há evidência. Oh, he was able to help. He was able to pour in the oil. Mas ele foi capaz de ajudar, foi capaz de derramar o azeite. And now what does it say? Mas olha o que ele diz. It says he poured in the wine. Mas também é dito que ele deitou ou derramou vinho. Wine in the scripture speaks of joy. O vinho na escritura fala de alegria. This man had lost his joy. Este homem perdeu a sua alegria. It's not hard to figure that out. Não é difícil de descobrir He's isso. half dead. Ele está meio morto. Sometimes we look at someone Às vezes nós olhamos para alguém and there's no joy. e não há alegria. This man, he had the wine. Este homem tinha o vinho. He had all the equipment. Ele tinha todo o equipamento. He had the tools to be able to mend. Ele tinha as ferramentas para emendar. He had the oil he could pour in. Ele tinha o azeite para derramar. He had the wine he could pour in. Ele tinha o vinho para derramar. And so often I look at someone and I can't help. E quão frequente eu olho para alguém e não consigo ajudar. I don't know how to warm up his soul so that there's an evidence of the Spirit. Eu não sei como poder aquecer sua alma para que haja uma evidência do Espírito ali. I don't know how to give him back his joy. Eu não sei como ajudá-lo a ter novamente alegria. You know, our biggest testimony Nosso maior testemunho to this world, para este mundo, to our family, para nossa família, to our brethren, para nossos irmãos, is our joy in the Lord. é nossa alegria no Senhor. It's our biggest testimony. É nosso maior testemunho. You know what it's like to visit with someone that's just very happy at the Lord. Vocês sabem como é ter comunhão com alguém que está muito feliz no Senhor. You can't manufacture that. Você não consegue fingir isso. It just comes out naturally. Isso vem naturalmente. And you understand somebody that's joyful in the Lord, you see it. Quando alguém está de fato alegre no Senhor, você consegue ver. You can't pretend real joy. Você não consegue fingir uma alegria verdadeira. This man had it, E este homem tinha isso. and he wanted to give it to this person. E ele queria dar a este homem. These things are so real in our lives. Essas coisas são tão reais nas nossas vidas. And they're so often in my life. E quão frequente em minha vida I would so like to help, eu queria muito ajudar, but my state of soul is I just don't have the equipment. mas meu estado de alma é simplesmente não tenho os equipamentos corretos. There isn't the evidence in my own life of the Não Spirit. há evidência na minha própria vida do Espírito. There's a lack of joy in my own life. Há uma falta de alegria na minha própria vida. Maybe I'm wounded myself. Talvez eu mesmo esteja ferido. How can I help someone when I'm in the condition? E como eu posso ajudar alguém se eu estou nesta condição? These things are searching things to me. Estas coisas sondam a mim. Because in order for me to be in that condition, Porque para que eu esteja nesta condição, I really have to take a low place before the Lord. eu realmente preciso tomar um lugar humilde diante do Senhor. We spoke in 1 Peter Nós vimos em 1 Pedro the character of humility. o caráter da humildade.
We need to live our lives on a daily basis Nós precisamos viver nossa vida diariamente in humility before the Lord. em humilhação diante do Senhor. I was over at Bernardo and Giselle's this afternoon, Eu estava na casa do Bernardo e da Gisele nesta tarde, and Bernardo and I were talking about some of these things. e eu e o Bernardo estávamos conversando sobre essas coisas. And I made the comment about Samson. E ele fez um comentário sobre Sansão. The greatest victory A sua maior vitória in Samson's life, na vida dele, na vida de Sansão, it was at the end of his life foi no final de sua vida, when he took those pillars. quando ele pegou aqueles pilares And the scripture says he bowed himself. e fala que ele se dobrou. You know, that was the greatest victory. Esta foi a sua maior vitória. That is a posture Isto é a postura that we need to take on a daily basis. que precisamos ter no nosso dia a dia. If I'm going to be a help to anyone, Se eu preciso ser de ajuda para alguém, there has to be this posture. devemos ter esta postura. So let's look now at verse 34. Vamos ver agora no versículo 34. We read about the Samaritan and how he poured in the oil and the wine. Nós vimos como o samaritano derramou o azeite e o vinho. But now it says he set him on his own beast, Mas fala que ele sentou sobre o seu animal and he brought him to the inn, e ele o levou para a estalagem and he took care of him. e cuidou dele. I think the problem with the priest and the Levite, Eu acredito que o problema com o sacerdote e o levita, they were not willing to be all in. eles não estavam dispostos a se entregarem completamente. Sometimes there are situations like this, you can't fix them in half an hour. Às vezes existem situações que você não consegue consertar em meia hora. It's going to take a real commitment, Você precisará de se comprometer de verdade. and I need to be willing for that. E eu preciso estar disposto para isso. The priest, he wasn't willing. O sacerdote não estava disposto. The Levite, he wasn't willing. O levita também não estava disposto. But the man, he's already sewed up the wounds. Mas o homem já tinha atado as feridas, He's poured in the oil and the wine, tinha derramado azeite e o vinho, and now he takes him, puts him on his beast, e agora ele o pega e coloca em seu animal and he takes him to the inn. e o leva para a estalagem. An inn is the picture of the assembly. E a estalagem é uma figura da assembleia. But he just doesn't take him to the inn, and that's the end. Mas esse não ele não somente leva até a estalagem e isso é o fim. No, it says here he took care of him. Porque diz aqui que ele cuidou dele. And then it says, and on the morrow, E disse, e no dia seguinte, pela manhã, he departed. partindo, It says, and he took out 2 pence, he gave them to the host, and he said, take care of him. ele disse, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse, cuida dele. There's a statement here that is, to me, it's an incredible statement. Tem uma frase aqui que para mim é muito incrível. He says, whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Que é dito, tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. I used to work for a company. Eu costumava trabalhar para uma empresa, I was in the accounting department. eu estava no departamento de contabilidade, And one of the things we did was we did a budget for the next year. e uma das coisas que fazíamos era um orçamento para o próximo ano. And we allotted so much money for each department. E nós atribuímos um determinado valor para cada departamento. And as the year went on, each department, they used up that money. E à medida que o ano ia passando, cada departamento usava aquele dinheiro destinado a ele. Now, the company that I worked for, E a empresa para que eu trabalhava, they were very, very fussy with their budget. eles eram muito rígidos com o seu orçamento. If somebody said, you know, I run out of money and I need some more money, Se alguém dissesse, acabou o dinheiro, eu vou precisar de um pouco mais, that was too bad. e ele falava, pena para você. The president and the vice presidents, they allotted so much money, you need to budget properly. O presidente e o vice-presidente só permitiram
tal quantidade de dinheiro e você deveria ter gastado de forma adequada. They were very, very fussy about overspending. Eles eram muito rígidos quanto a gastar além. This man, Este homem, he says to the innkeeper, ele falou para o hospedeiro, whatever it cost, I'm going to pay. não importa o que gastar, eu pagarei. Now that's a commitment. Isto é um comprometimento. My company didn't understand that thought process. Minha empresa não entendia este processo de pensamento. There was limits with the company I worked for. Havia limites na empresa que eu trabalhava. There's no limit here. Não há limite aqui. You know, I believe Então eu creio that when the priest and the Levite, they looked at this situation, que quando o sacerdote e o levita olharam para esta situação, it was too difficult. era muito difícil. But I'm going to say something now. E agora eu vou dizer uma coisa. There have been times in my life Houve tempos na minha vida when I have been in a ditch. que eu estive na beira do caminho, There have been times in my life no buraco. when there's been brothers and sisters that have come to me E houve irmãos e irmãs que vieram até mim, at a time when I lost my joy, e havia tempos em que eu perdi minha alegria. at a time when there was no evidence of the Spirit. Nos momentos que não havia evidências do Espírito. I was wounded, Eu estava ferido, and they were a help to me. e eles foram de ajuda para mim. They put themselves out for me. Eles se colocaram à disposição para mim. And the result was E o resultado foi I was restored to the Lord. que eu fui restaurado ao Senhor. I am so thankful Eu sou tão grato for brothers and sisters por irmãos e irmãs that have had a care for my soul. que tiveram cuidado pela minha alma. This man here, Este homem he aqui had a real care for the man that was half dead. tinha um cuidado especial por este homem que estava meio morto. Now, let's read on. Então, continuemos a ler. The Lord says to this lawyer, O Senhor diz a esse doutor da lei: who do you think was a good neighbor here? qual destes três te parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? The man says, well, it's obvious. It's the man that had mercy. E o homem disse: é óbvio que foi aquele que teve misericórdia. So the Lord says to him, Então o Senhor disse a ele, go and do thou likewise. e o Senhor disse: vai, faze da mesma maneira. Now the Lord says this to the lawyer. Então o Senhor disse isso ao doutor da lei. And he also says it to you and me. E ele também diz isto a você e a mim. So I have a question. Então eu tenho uma pergunta. How are we doing with this? Como nós estamos lidando com isso? That's a solemn question for my own soul. Esta é uma pergunta solene para a minha própria alma. I know people that need mending, people that have lost their joy. Eu conheço alguns que precisam ser remendados e que perderam a sua alegria. Am I leaving it up for everybody else? E eu estou deixando eles para os outros. Or do I have a care for my brethren? Ou eu estou realmente tendo um cuidado para com meu irmão? You know, there's an interesting end to this story. Então, existe um final interessante para esta história. Because when you're done this story, Porque quando terminamos essa história, it takes up the story of Mary and Martha. começa a história de Marta e Maria. We know the story. Nós conhecemos a história. Mary sits at Jesus' feet, Nós vemos que Maria se senta aos pés de Jesus and Martha's in the kitchen doing all the cooking, e Marta está na cozinha fazendo toda a comida. and she's getting upset. E ela está ficando chateada. She's upset at her sister, Ela está chateada com sua irmã, but she's also upset at the Lord. mas ela também está chateada com o Senhor. Because she says to the Lord, Porque ela fala ao Senhor: Lord, don't you care? Senhor, não te dá, não te importa? Notice it says that. Olha como é dito lá. Verse 40. Versículo 40. Martha was cumbered about with much service and came to him. E fala: Marta, porém, estava distraída em muito serviço e, aproximando-se, disse: And she said, Lord, don't you care? Senhor, não se te dá ou não te importa? Well, we know the Lord cares. Bem, sabemos que o Senhor se importa.
But sometimes for some reason, we think that the Lord needs some help. Mas às vezes, por alguma razão, nós pensamos que o Senhor precisa de alguma ajuda. And the problem is ourselves. E o problema está conosco. As we see this portion, E quando nós vemos essa porção, and we see how the Samaritan worked, e nós vemos como o samaritano trabalhou, o que ele fez, to me the most searching question para mim a pergunta que mais me sonda is, am I willing é: eu estou disponível to have the state of soul para ter este estado de alma, so that I have the equipment when I draw alongside someone that's really struggling? para que eu possa andar ao lado de alguém que está realmente batalhando contra algo? The only way that happens is for me to have a daily state of soul. E para isso eu preciso ter um estado de alma diário. If my state of soul is not characterized by reading the scripture and in prayer every day, Se o meu estado de alma não é caracterizado por uma leitura pela leitura e oração diária, it's going to put me in a position where I'm just like the priest and the Levite. ele vai me colocar em uma posição como a do sacerdote e do levita. Now I want to turn to another scripture. Eu gostaria que abríssemos em uma outra porção. It's in 2 Corinthians Em 2 Coríntios, chapter 11. capítulo 11. In this chapter, Neste capítulo, the apostle, he points out all the difficulties that he's had. o apóstolo mostra todas as dificuldades que ele teve. And there's lots of them. E havia muitas delas. He was beaten, he was whipped, Ele foi açoitado, he was shipwrecked, o navio afundou com ele, he was robbed, foi roubado, he was stoned, foi apedrejado, but he ends with verse 28. mas termina com o versículo 28. He says, besides all those things that are without, Além das coisas exteriores, that which comes upon me daily, me oprime cada dia the care o cuidado of all the assemblies. de todas as igrejas. To me, that's an astounding thing, Para mim, isto é algo espantoso, that the Apostle Paul que o apóstolo Paulo could have a care for all the assemblies. pudesse ter um cuidado para com todas as assembleias. If the Apostle Paul can have that, Se o apóstolo Paulo podia ter isso, surely I can be a help to some. é certo que eu poderia ser de ajuda para alguns. But it's going to take a state of soul. Mas precisará ter um estado de alma. If I'm not willing to take a low place, Se eu não estou disposto a tomar um lugar baixo, um lugar de humildade, if I'm not willing to take that pathway of humility Se eu não before the Lord, se eu não estou disposto a tomar este caminho de humilhação diante do Senhor, I'm not going to be able to be a help. eu não serei capaz de ser de ajuda. I'm going to tell a story here. Eu vou contar uma história aqui. In the town where I live, Na cidade onde eu moro, I was driving down the road, eu estava dirigindo por uma estrada and I was stopped by the fire department. e eu fui parado pelos bombeiros. And the fire department was stopping all the cars, and they had the firemen had their boots out. Boots. Yeah, their boots. Ok. And they were collecting money. E os bombeiros estavam parados e em suas botas estavam arrecadando dinheiro. And they were collecting money for the Special Olympics. E eles estavam juntando dinheiro para as Olimpíadas Especiais. I put some money in. Eu coloquei algum dinheiro ali, But it tweaked my interest to look at the Special Olympics. mas me intrigou e eu quis saber mais sobre essas Olimpíadas. And I watched a foot race. E eu vi uma corrida. It was a foot race with Down syndrome girls. Era uma corrida de meninas com síndrome de Down. So there was a whole bunch of them, but they were all running together. E havia um monte delas, mas elas todas estavam correndo juntas. And then there was 3 of them, E havia 3 delas and they got way out in the front. que ficaram bem à frente. And just before they got to the finish line, E antes que elas chegassem à linha de chegada, one of them fell. uma delas caiu.
And the other two, they looked back. E as outras duas olharam para trás. And they went back and they picked her up. Elas foram lá, pegaram ela. And the three of them crossed the finish line together with their arms locked. E as três cruzaram a linha de chegada com seus braços entrelaçados. You know, I love that care. E eu amei este cuidado. How are we doing with that care? Como nós estamos lidando com este cuidado? You know, the Lord says here O Senhor diz aqui to the lawyer ao doutor da lei and to ourselves, e para nós, you go and do likewise. vá e faça da mesma maneira. You know, I think that's maybe enough for tonight. Eu creio que seja o suficiente por hoje, por esta noite. It's a very special portion, É uma porção muito especial and it's an area that we all need. e é uma área que todos nós precisamos. May the Lord give us all special grace Que o Senhor possa nos dar uma graça especial to be a help to each other. para sermos de ajuda uns para com os outros. Let's pray. Vamos orar.